participar mais uma vez com vocês. Guimar. Obrigado, Vaguinha, valeu. Tu tá usando o notebook, eu acho que teu WhatsApp web tá sinalizando ali, tá? Vou tirar fora aqui. Não, tira a configuração ali, só silencia que tá beleza. Gonçalo Cine Lima, boa tarde. Fala, Guima, tudo bem, cara? Saudades dos amigos, um grande prazer participar com vocês dois amigos aí de longa data do jornalismo. Fomos colegas no Grupo Bandeirantes de Comunicação e, cara, uma alegria muito grande participar com vocês de novo depois de um bom tempo aí pra gente falar um pouquinho dessa final e do que envolve aí o futebol brasileiro. Vamos começar então com o papo, já pergunto direto pra vocês pra gente colocar em debate o seguinte, ó. Por onde o Grêmio... Por onde passa a virada do Grêmio, tá? O que o Grêmio tem que fazer para poder reverter um resultado? Vamos combinar o seguinte, começou o jogo 6h, título tá com o Palmeiras, tá, gente? Se não acontecer nada no jogo, Palmeiras campeão vai dar a volta olímpica. O Grêmio é obrigado a fazer gol, obrigado a fazer alguma coisa. Por onde vai passar isso? O que o Grêmio tem que fazer? Eu já coloco aqui a minha opinião para jogar para cima, tá? Mais velocidade, mais intensidade. O Grêmio é um time, por vezes, muito lento, que fica muito tempo circulando a bola e que não tem essa agressividade. Além disso, só tem um cara que faz efetivamente gol no Grêmio, que é o Diego Souza. O resto faz pouco gol e tem pouco até volume de finalização. Queria começar contigo, Vaguinha. Por onde tu acha que o Grêmio... Estratégia do Grêmio, enfim, para poder virar essa parada que, por enquanto, favorece o Palmeiras? Eu acho que os times identificaram o poder de retenção de bola que o Grêmio tem no setor de meio de campo. O Santos identificou isso muito bem no jogo lá na Vila Belmiro e acabou com o Grêmio, literalmente acabou com o Grêmio naquele jogo lá na Vila. E o Palmeiras fez isso muito bem aqui em Porto Alegre, na Arena. O Palmeiras o Palmeiras ganhou o meio de campo do Grêmio praticamente durante os 90 minutos do jogo aqui da Arena. E o que a gente comentava era que o Grêmio, com o Michael em campo, o Grêmio tinha um poder maior de retenção. E isso a gente não viu aqui em Porto Alegre, não viu lá em Santos também. Então, eu acho que o Grêmio tem... Eu espero que o Renato e o Alexandre, o Alexandre Mendes, que é o auxiliar do Renato, que eles tenham identificado isso, que esse foi o problema, de retomada, né, de recuperação do setor de meio de campo para esse duelo contra o Palmeiras. Esse é um fator, e que eles tenham encontrado uma estratégia para fazer com que o Jean-Pierre não fique preso na marcação do bom meio de campo do Palmeiras. Na verdade, tem um cara que marca, né, que toma conta do setor de meio de campo, que é o Felipe Melo, que ele não fique preso a isso, que ele consiga sair para buscar o jogo e que ao mesmo tempo ele possa conseguir chegar lá para dar passe, para dar assistência para definição. Esse é um fator, o setor do meio de campo. E o outro fator, Guilherme, você falou aí do Diego Souza, né, que é um dos únicos jogadores do Grêmio que sabe fazer gol. Eu acho o PP um ótimo finalizador, tá? Eu acho o PP um ótimo finalizador. Cara que faz gol, ele tem um faro do gol, ele tem estrela, só que a gente não está vendo isso. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, o Grêmio precisa que o PP esteja numa tarde inspirada. Que o PP seja o PP que foi vendido por milhões de euros para o Porto lá de Portugal. Porque nos últimos jogos, o que a gente viu do PP foi um atacante que perdeu velocidade, perdeu o poder de 1 contra 1, e que perdeu o poder de finalização que tem, na minha opinião. Não sei por que isso aconteceu. O Renato disse em uma das últimas entrevistas que foi por conta da cabeça estar na Europa. Agora que ele já sabe que vai ir para a Europa na metade do ano, que está oficializada a venda, que ele conscientize que ele é do Grêmio ainda e que ele precisa retomar, que ele precisa estar 110% ligado no jogo e ligado no 220. Se isso acontecer, se o Grêmio recuperar um pouquinho do setor de meio de campo, que foi completamente tomado pelo Palmeiras no jogo aqui em Porto Alegre, e se o PP estiver ligado, o Grêmio pode ganhar o jogo. Não sei se fazer 2-0, mas eu acho que o Grêmio ganha de um gol de diferença e aí pode levar a decisão para os pênaltis. E aí, Gonçalo?
Cara, em relação ao Grêmio, não tenho grandes acréscimos em relação ao que disse o Wagner. Acho que o sistema do Grêmio é um sistema que está com muito pouca dinâmica de jogo e não é de agora, acho que já faz um tempo aí. Se a gente analisar friamente, desde o início de 2019, vamos colocar aí, porque 2018 o time teve bons momentos ainda, mas desde o início de 2019, os jogos de fato bons do time do Renato, contra equipes importantes, obviamente, são muito poucos, né? A gente, enfim, acho que não enche duas mãos aí se pegar os jogos que realmente foram bons. Então, concordo com o Wagner, tem que retomar o meio-campo de alguma maneira. E tem que fazer com que as peças consigam aparecer, né? O PP é certamente a mais importante delas e o Jean-Pierre também. E eu acho uma coisa, Guima, que é o seguinte, eu acho que jogador por jogador o Palmeiras é superior, tá? Se a gente analisar o 1-1 ali, o Palmeiras vai ser melhor. Mas não vi até agora esse time do Abel fazer grandes atuações, sinceramente. Eu acho que a decisão hoje passa muito mais pelo Grêmio do que pelo Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras faz um jogo físico, faz um jogo burocrático, é bem direto, é bem objetivo jogando, mas sinceramente não vejo o Palmeiras, salve a exceção aquele jogo na Argentina contra o River, o Palmeiras dominar os adversários, impor o seu estilo de jogo, não vejo isso sinceramente. Então, a meu ver, acho que sim, o Grêmio tem esses pontos que o Wagner trouxe, de intensidade, de dominar o meio campo, de conseguir colocar o PP no jogo especialmente. Isso é fundamental para o Grêmio, acho que sem isso o Grêmio não ganha o jogo, de fato, mas acho que passa muito pelo Grêmio. Acho que se o Grêmio conseguir fazer isso, tem boa chance de emparelhar legal o duelo, porque o Palmeiras, sinceramente, apesar de ter ótimos jogadores e caras com poder de decisão, não vejo nada demais no Palmeiras como um sistema. Eu acho a questão do PP ali que o Wagner fala, para mim é uma pura questão de confiança. Eu também não acho o PP mau finalizador. Só que às vezes o cara tá sem confiança pra chutar. Não consegue ter ali a cabeça em dia pra chutar. Não sei se é por conta da proposta, não sei se é por conta do jeito que ele tá, mas eu acho que o Grêmio precisaria de um cara... vou dizer um cara que é um bom finalizador de média distância até longa, Jean-Pierre. Também é um bom finalizador. Só que o Grêmio tem finalizado pouco ou de forma pouco qualificada. E hoje não é dia pra isso. Como é que é? Arame liso, não machuca. Gira a bola e se não chega uma bola, a feição pro Diego Souza decidir, não decide. Ultimamente é isso que está acontecendo. A questão do gira a bola, tá? Eu não vejo como um problema, tá? Eu acho que também não. Tu ter a posse de bola e ter o domínio do jogo como o Grêmio, campeão da Libertadores da América de 2017 tinha, o Grêmio de 2019, que conseguiu recuperar, o Renato conseguiu recuperar em alguns momentos também, a questão da posse de bola, do controle de jogo, eu não vejo isso como um problema, tá? Até porque, se o Grêmio tivesse tido isso contra o Palmeiras na Arena, talvez o resultado tivesse sido outro. Em uma oportunidade, o Grêmio pudesse ter chegado. Só que contra o Palmeiras, o que aconteceu aqui em Porto Alegre, o que a gente viu foi um Grêmio dominado no setor de meio de campo, com o Palmeiras tendo mais posse de bola em relação ao Grêmio, e as alternativas que o Grêmio teve foi, antes da entrada do Diego Churin, cruzamento para a área. Depois da entrada do Diego Churin, cruzamento para a área. Da onde os cruzamentos? Da intermediária. E aí, meu amigo, tu pega a zaga do Palmeiras, né, bem postada, mesmo com um jogador a menos, cara. Depois que o Luan foi expulso, o Palmeiras teve vantagem porque... quem conhece um pouco de futebol sabe que cruzamento na intermediária tu pega a defesa de frente e a defesa só empurra para o outro lado, enquanto o atacante tem que ter posicionamento, tem que ganhar no alto e tem que colocar a bola dentro do retângulo. Então é quase que impossível tu fazer isso. Então o Grêmio ficou sem alternativas, tá? À medida que eu acho que, retomando o setor de meio de campo, essas alternativas elas começam a aparecer. Se o Grêmio conseguir retomar, como teve no segundo tempo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, vocês lembram? O jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro era para ter sido 4-0 para o Palmeiras no primeiro tempo. No primeiro tempo, 4-0. O Grêmio não viu a bola. Bola na trave. Nossa, foi um horror, foi um caos. Aí, no segundo tempo, o Grêmio equilibrou um pouquinho, entrou o Maicon, o Grêmio tomou conta do jogo. Tomou conta, o Grêmio já fez isso lá. Entendeu?
Então, eu acho que o Alexandre Mendes é um cara muito inteligente, tá? O Alexandre Mendes é um cara que convence o Renato de algumas coisas. Eu acho que ele já viu isso. Eu tenho certeza que ele já viu isso, que o Grêmio perdeu o setor de meio de campo, que é importante retomar isso. E, a partir daí, recuperar a confiança do PP, fazer com que o Diego Souza não fique só esperando bola, que ele possa preparar jogadas para quem vem de trás. O Alisson é um cara que não sabe fazer gol, né? Essa que é a grande verdade. E aí, quem sabe, apareceu o Ferreirinha no segundo tempo, que é um cara que tem um poder maior de finalização, um cara que vai para cima, normalmente ganha do adversário num contra um, e aí aparece, a partir daí, do setor de meio de campo, aparecem as alternativas para o Grêmio sair de lá com a vitória. Eu vejo o Palmeiras muito mais consistente que o Grêmio. Eu vi o Palmeiras muito mais consistente que o Grêmio nesse duelo no Campeonato Brasileiro e também no primeiro jogo aqui em Porto Alegre. Mas tô com o Guima, não é um time assim que vai para amassar o adversário, que não deixa o adversário jogar e que é muito superior. Resultado, para mim, a decisão está em aberto ainda e o Grêmio pode sair de lá sim com uma vitória e até com título. Até com título, se conseguir resolver esses problemas que a gente está apontando aqui. E tem um exemplo, Guima, bom do que o Wagner está falando, que é o seguinte: se a gente analisar o jogo do Palmeiras contra o River em São Paulo, vocês devem ter visto esse jogo, certamente. Cara, o River amassou o Palmeiras durante 90 minutos. Amassou. Foi constrangedor para o Palmeiras o que aconteceu naquele jogo. E se não fosse o VAR, o Palmeiras não seria campeão da América, não teria jogado a final contra o Santos. E o que aconteceu naquele jogo foi o seguinte: o River Plate dominou o meio-campo, como está dizendo o Wagner. Nátio Fernandes, dono do jogo, dominou o meio-campo. E eu acho que aquele jogo é um exemplo muito claro, apesar do Palmeiras ter se classificado, ter sido campeão da Libertadores, disso que eu já falei, que o Wagner reforçou agora. Cara, o Palmeiras não tem essa característica de dominar o jogo, de amassar o adversário, e muito menos de ter tranquilidade na hora de decidir. Até mesmo aqui na Arena, né, Guimarães? Luiz Adriano errou um gol frente a frente com o Paulo Vitor. O jogo poderia ter sido diferente, o placar poderia ter sido mais elástico. Rony também. O Rony também no segundo tempo. É isso. Então, assim, eu vejo que o problema maior do Grêmio é ele mesmo. É o sistema dele que não está funcionando como já funcionou. Não é o Palmeiras é melhor? É mais consistente? Sim. Mas não é o bicho de 7 cabeças, sabe? Não é algo irreversível. Também acho que não. Também acho que é possível. Até porque eu acho que o Palmeiras vai jogar no contra-ataque. Lado direito do Grêmio é um problema defensivo, tá? Se o Palmeiras colocar ali... Ele vai colocar, eu acho que o Wesley pela esquerda e o Rony pela direita, tá? E vai segurar o Marcos Rocha para soltar o Vinha. Ele tem feito isso. Solta o Vinha, dobra a jogada com o Wesley para complicar o Vitor Ferraz. É um problema. E é bom o Vinha, né? É bom o Vinha. Muito bom. É bom lateral. Como que o Grêmio pode fazer o contrário? E aí eu pergunto a vocês, não seria começando com o Ferreira, não seria uma boa para segurar o Vinha? O Ferreira é mais atacante que o Alisson, é mais agressivo. Essa é uma leitura óbvia, né? Se tu coloca o Ferreirinha lá em cima, tu pode segurar o Vinha. Mas pode ter um outro efeito aí, né, Guima? Que é o Vinha não se preocupar com o Ferreirinha, e aí o Ferreirinha não tem a mesma capacidade de vai e volta e de ajudar na marcação que tem o Alisson. E aí tu pode perder o setor esquerdo, o setor direito defensivo, né? É uma faca de dois gumes, né? Então tu tem que pesar muito bem isso. Tu pode conseguir prender o Vinha lá atrás, mas daqui a pouco tu consegue encontrar uma outra solução para liberar o Vinha, deixando o Felipe Melo protegendo um pouco mais o setor, né, que é o primeiro volante, traz o Rafael Veiga um pouco mais para preencher aquele espaço ali e libera o Vinha para atacar. Aí o efeito é o contrário, porque daí o Ferreirinha tem que acompanhar e aí não vai ter fôlego para chegar lá na frente. Até já mudando um pouco, Guima, eu acho que o Grêmio deveria mudar esse esquema aí, tá? Eu acho que o Grêmio deveria mudar o esquema. Se for identificado que o Grêmio tem poucos jogadores que marcam gols, tem que contratar um cara que marque gols e tu não pode tirar o cara que faz gol do time, correto? Então tu tem que ter 2 atacantes, correto? Eu acho que uma contratação que foi especulada essa semana seria perfeita para o Grêmio. O Alex Teixeira, jogador que o time dele encerrou as atividades lá na China, né? Fechou as portas lá.
Esse jogador aí, Guima e Gonçalo, esse jogador é muito bom jogador, ele tem uma média no futebol chinês, mas ele tem uma média nos últimos 3 anos de 0,56 gol por partida. Ele marca muitos gols. O que é o Alex Teixeira? Como é que eu vejo o Alex Teixeira? Vocês conhecem o Alex Teixeira, né? Vocês sabem quem é o jogador, como é que ele joga. Então, revelado pelo Vasco, jogou no Shakhtar. Esse cara, para mim, ele é o 8,5. Tá? O que é o 8,5? O 8,5 não é o 9, e também não é o 7, e não é o 8 ali, o 10, o cara do meio de campo, entendeu? Ele é um segundo atacante que joga atrás, ele joga atrás do centroavante, e que ele pode cair pelos 2 lados. Esse é o Alex Teixeira, assim que eu vejo ele. E é um cara que marca gols. Então, já que tu vai perder o PP, que é o cara que fazia a jogada pelo lado esquerdo, muda o esquema. Joga com o Losango no meio campo, joga com o Quadrado no meio campo, joga com uma segunda linha de 4 no setor, mas tu joga com 2 lá na frente. Tu encosta um cara para ser o parceiro do Diego Souza. Essa é uma alternativa que eu vejo. E o Roger Guedes é muito bom também, tá? Mas tem uma característica diferenciada. O Roger Guedes cai mais pro lado também, mas sabe fazer gol. De todos esses especulados aí, eu prefiro o Alex Teixeira. O Alex Teixeira é melhor que o Roger Guedes, né? Eu também acho. Mas tem uma coisa, tá? Eu não sei, o Renato renovou o Renato de 2016 a 2021, ele nunca trocou o esquema. Tem pequenas tentativas assim de troca de esquema, mas ele nunca fez isso. Tem um momento em que ele coloca isso de 2 atacantes, tá? Nem com o Luan ele fez isso, quando tinha Luan e Barrios, por exemplo. O Luan era um meia naquele time, né? Mas em um momento só ele tentou. Quando jogou Bolanhos. Quando jogava o Bolanhos com o Luan, ele tentava colocar um sistema mais com 2 atacantes. Eu não sei se o Renato tem essa... Eu não sei se o Renato, Gonçalo, tem essa ideia de um dia trocar o esquema do Grêmio. Não sei. Ele dá todos os sinais que não, né? Até porque todos os jogadores que são contratados... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Sem entrar no mérito da qualidade do jogador, mas, por exemplo, tá? O Luiz Fernando tá no elenco do Grêmio hoje, veio do Botafogo. Esse jogador é um jogador que ele faz mais de uma função ali na frente, correto? Ele não joga só na ponta, certo? E o Renato nunca tentou usar ele em outra função que não seja na ponta. Mas então, ele tem menos qualidade que esses que o Wagner citou, que o Roger Guedes e que o Alex Teixeira, né? Sem entrar no mérito da qualidade, Guima. Mas pela característica do jogador, entende? Eu acho que ele não dá indício nenhum que vai mudar o esquema. Acho que, pelo cenário atual, o PP indo embora no meio do ano, o Ferreira vai ser o substituto, se nada de diferente acontecer. Vai continuar jogando o Alisson pelo lado direito, na função que originalmente foi do Ramiro. E é isso aí, o Diego Souza vai continuar como centroavante, não tem muita perspectiva de mudar isso. E vindo o Roger Guedes, que eu concordo com o Wagner, acho que ele é um jogador mais gelado que o Alex Teixeira, vai jogar o Roger Guedes pelo lado esquerdo, no lugar do PP, e mesmo que o Grêmio contratasse, por exemplo, o Alex Teixeira, numa hipótese, acho que não jogaria como segundo atacante, acho que jogaria aberto. Foi como ele começou a carreira, né? O Roger Guedes não faz o que o PP e o Ferreira fazem. Ele é mais... diferente também. Ele não tem essa velocidade, eu acho que ele não tem essa capacidade de fazer a função do lado esquerdo nessa segunda linha do meio de campo aí. Eu acho que ele é segundo atacante. Roger Guedes, eu vejo ele como um segundo atacante. E aí tem que montar o esquema. Eu acho que vai acontecer muita mudança. Eu acho, Gonza, eu não estou de acordo com o que tu está colocando aí. Eu acho que o Renato ele tá disposto a mudar. Vocês acompanharam o que disse o presidente na manifestação dele quando da oficialização do Renato. Eu anotei alguns tópicos ali, algumas mudanças de ordem interna. Ele falou contratações pontuais e principalmente a utilização utilização precoce de jogadores formados no clube. O que significa isso? Tu lançar jogadores mais jovens. Não que o Renato não tenha lançado jogadores, mas o Renato lançou jogadores com 22, 23 anos. Arthur, Pedro Rocha, Cebolinha, PP, já caras com 22, 23 anos de idade.
o que a direção está pedindo para o Renato, ou está exigindo do Renato, é que... Sou estranho, né? Sou estranho isso, né? A direção exigindo do Renato. É meio estranho, né? Se tratando de Renato, né? Mas é isso. Eu acho que é isso. Acho que teve uma conversa, o Renato disse, eu quero reforços, e a direção diz, ok, tu vai ter reforços, mas tu vai ter que usar a base mais. É assim, então... Acho que a relação é muito boa, né, do presidente com o Renato, e eu estou sentindo que vai mudar, que a partir de segunda-feira começa um processo de mudança aí. O Grêmio, perdendo o título da Copa do Brasil, já joga na quarta ou na quinta, ou a Conmebol mudou as datas? É o seguinte, ó, o Grêmio deve jogar na quarta e depois... deve jogar na quarta. O jogo original tá marcado para terça, tá? Mas não tem como. Colômbia, né? Não, é Ayacucho é o time. Do Peru. Do Peru, isso. O Grêmio, o jogo tá marcado para terça, mas não dá, né? Joga hoje o Grêmio, então vai remarcar para quarta. Só que o primeiro jogo é aqui. O segundo é lá. O primeiro jogo é aqui, o segundo é lá. Se o Grêmio perder, claro. Se o Grêmio ganhar, bom, aí tem um lastro e deve rolar um jogo atrasado do Gauchão na semana. Deve ser isso aí, jogar com o time reserva. Daí devem botar o jogo lá da primeira rodada contra o Caxias na quarta ou na quinta. Oi, Pfeiffer. O Pfeiffer tá mais por dentro disso, Não, né? a Conmebol já mudou, é quarta-feira, viu? Quarta-feira, isso. Quarta-feira. Vai ser na Arena o jogo. Se o Grêmio não ganhar hoje, evidente, vai ser na quarta-feira o jogo na Arena. Se o Grêmio ganhar, deve disputar uma partida atrasada do Gauchão, né, Pfeiffer? Exatamente. É isso aí. Essa é a tabela. Tem um cara aí que eu vi jogar na Taça São Paulo do ano passado e que eu não entendo ainda como é que ele não foi pelo menos utilizado, relacionado. Deve ser porque demorou para renovar o contrato, se é que já renovou, que é o Elias. Esse cara é muito bom. Eu vi também. Ele renovou o contrato, eu sinceramente não acompanhei isso aí, mas eu acho que ele estava por encerrar o contrato dele. Eu acho que ele renovou, acabou renovando. Sim, ele tá aí, tá à disposição. Que ele está à disposição, sim, mas o que aconteceu? Que ele estava com o contrato por terminar e o Grêmio não estava utilizando ele, o Renato não estava utilizando ele. E eu acho que ele renovou e mesmo assim o Renato está demorando para colocar ele, pelo menos no gauchão agora, tá? Como uma alternativa. É muito forte, é rápido, tem poder de finalização, é segundo atacante, é camisa 7 ou camisa 11, como vocês queiram, né? Não é 9, e é muito bom jogador, cara. Esse cara aí, se der uma sequência para ele, com o time encaixado, é outro que vai arrebentar, porque ele consegue unir força física, velocidade e capacidade de finalização. Tinham 3 caras nesse time aí que o Vaguinha tá citando, o Guima, que é o Elias, o outro atacante foi muito bem na Copinha, o Rilto, rápido também, jogador rápido, e o Wanderson, que tá aí, né? Lateral direito. Muito bom o Wanderson. Muito bom, pessoal. Bom lateral. Lembra, sabe quem, ô Guima? Quem? Zé Maria. E o Pimentel? Não, o Pimentel tinha outra característica, mas o Zé Maria sabia jogar, cara. Não, falando sério, fisicamente, inclusive, o Wanderson lembra o Zé Maria. Cabelinho raspado, assim, ele é um pouco mais franzino, né? O Zé Maria era muito forte, né, Guima? O Zé Maria era muito forte. Mas o Zé Maria era bom, cara. Era bom lateral. Titular da seleção brasileira hoje, nas costas. E o Pimentel hoje seria titular? Eu concordo com o Wagner. Hoje não tem ninguém na direita melhor que o Zé Maria na geração atual do futebol brasileiro. Não tem. Seguramente não. O Zé Maria era muito bom jogador, muito bom. Vocês estão loucos. Muito bom mesmo, muito bom. Ele foi pra Copa de 98, o Zé Maria? Não, foi o Zé Carlos. O Zé Galo prefere o Zé Carlos do que o Zé Maria e não tá machucado. O Zé Maria, ele é da Olimpíada de 96. E o Zé Carlos jogou contra a Holanda, né? Jogou um dos maiores jogos da história das Copas, ô Vaguinha. Vocês já viram os melhores momentos de Brasil e Holanda em 98, dá vontade do cara chorar, né? Porque não vai ver nunca mais nada parecido com aquilo. A atuação do Ronaldo Fenômeno contra a Holanda é um negócio absurdo, é um negócio fora do normal. O time da Holanda é um cano.
Nossa, Rivaldo, o time né, da Vaguinha? 98 era melhor que o time da Holanda de 74. Vocês estão loucos? A bola que o Rivaldo mete do gol do Ronaldo é brincadeira, né? Quem? Aqui, ó, é o único jogo. O Rivaldo mete pro gol do Ronaldo é brincadeira. Não, vocês enlouqueceram. É o único jogo em que um cara pegava a bola, que era o Ronaldo, e tu enxergava pânico, mas era pânico. E só era Stan e Frank de Boer. Tu olhava pros dois, era pânico. Porque a bola ia pro Ronaldo e tu se sentia assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Nunca vi na história do futebol um cara pegar uma bola, levar tanto pânico pra uma defesa adversária. Os caras arregalavam os olhos assim com medo. Medo do que ia acontecer. Um absurdo, Não, absurdo. E voando aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, né? Voando. Passando por cima dos zagueiros, né? Fantástico, Cara, fantástico. eu gente já tá fugindo do tema, né? Eu vi uma entrevista dele esses tempos e compararam ele, eu não me lembro a quem, ao Romário, não sei. E aí perguntaram, enfim, qual era a relação dele com esse outro jogador. Ele disse, não, o fulano era mais técnico, driblava mais. O meu negócio era botar na frente e correr dos caras mesmo, que eu sabia que eu ia passar por todo mundo. A resposta dele foi essa. Eu sabia que eu ia passar por cima do cara. Deixa eu mandar um abraço pro Serginho Couto, que tá nos ouvindo. Isso, tá nos ouvindo, Serginho. Um abraço pra ele. Abraço pro Serginho. Aqui, ó, eu tenho uma teoria sobre o Ronaldo, tá? Isso aí a gente faz num outro programa especial, que hoje é final da Copa do Brasil, a gente tem que fazer nisso. A gente tem que fazer isso. Aqui, ó. O Ronaldo de 98 era melhor que o Ronaldo de 2002, sendo que 2002 foi artilheiro da Copa. O de 2002 era um centroavante definidor. O pré-lesão era um jogador que era isso. Nunca vi, eu não vi o Pelé jogar, não vi nem o Messi, tá? Um jogador que tocava na bola com o sentido de levar pânico para a defesa adversária. Ele tocava na bola, o zagueiro obrigatoriamente ficava com medo do que ia acontecer. Porque era uma loucura o que ia acontecer. Porque saía qualquer coisa, né, Guima? Tinha força, tinha velocidade, driblava para os dois lados, chutava com as duas pernas, era tudo, né? O Ronaldo jogou machucado desde as quartas de final em 2002, né? Uma lesão na coxa. Sim. E aí, jogou machucado. Tu acha que o Viola levou pânico naquele segundo tempo da prorrogação em 94, Vaguinha? Mais 5 minutos era 2-0 no Brasil na prorrogação. O Viola ia fazer 2 gols. Mais 5 minutos. Hoje eu vi um gol, cara. Passou, eu sigo vários perfis aqui no Instagram. Eu acho que era Catimba, o seu Catimba, alguma coisa assim. Brasil e Iugoslávia em 1994 no Olímpico. Eu fui nesse jogo. O Branco faz um cruzamento na cabeça do Viola e ele marca o gol, cara. Sensacional, aleatório, assim, tava passando e vinha o gol do Viola. E outro gol do Branco de falta. Foi um gol do Branco de falta. Né? Foi depois da Copa. Foi o único jogo do Brasil depois da Copa, foi no Olímpico aqui. Muito. Isso aí é dezembro de 94. Muito calor. Mas põe calor nisso. E eu cruzei a cidade no T4, saindo lá da Zona Norte e indo até o Olímpico pra ver esse jogo. Eu mais uns parceiros da época. Eu fui nesse jogo, sério. 2-0 pro Brasil. Muito calor. Calor assim, ó. Ô Guimarães, deixa eu aproveitar que nós estamos falando do Olímpico, deixa eu mandar um abraço pro Mancuso, Vaguinha. O Mancuso? O que você acha do Mancuso? Eu acho que daqui a pouco ele vai falar... Não, ele já se desligou de lá? Tá nos ouvindo aí, cara. Tá nos ouvindo. Tá, mas ele já se desligou de lá ou ainda não? Aí tem que perguntar pra ele. Não, porque depois que se desligar, eu vou convidar ele pro programa aqui, né? Vou poder convidar. Se ele aceitar, vai ser um prazer. Aí eu te ajudo nesse convite. Eu faço a gente faz o convite. Aí, depois que se desligar, tá valendo também. Gente, eu tenho que fazer um intervalo comercial, tá? Vamos... O Mancuso, o primeiro setor dele, perguntaram pra ele o que tá acontecendo. Ele disse, tá tendo um bobinho aqui, tá ligado? Eram 2 toques pré-jogo. Muito bem. Um dos poucos caras que tu não brigou nesse caminho, né? Porque o Tuti começou junto com o Mancuso e tu brigou feio umas 15 vezes já. Não sei se tu tá brigado ou não com o Tuti, enfim. Vou fazer intervalo comercial e na volta vou perguntar Não vou nada. Um abraço pro Tuti, pro Gabrielzinho, pro Vitor Rodrigues, pro João Paulo Fontoura, que saiu do Grêmio também, os assessores. Todos eles aprenderam um pouquinho comigo. Intervalo, na volta vai perguntar pra eles a respeito de Miguel Ángel Ramírez. Já voltamos. Debates Guaíba Correio Rural. Acompanhe nos dias 8, 9 e 10 de março
Os assuntos que representam alguns dos principais desafios do agronegócio em 2021. A produção brasileira e a relação com os Estados Unidos após a eleição de Joe Biden. O advento da chamada... De volta com posse de bola, 1h mais 41 minutos. Aqui estamos em home office, apostos já também nesse posto para comentar a final, a grande decisão da Copa do Brasil, recebendo Wagner Martins e Gonçalo Cirne Lima, jornalistas que falaram sobre a final da Copa do Brasil. Agora vou colocar o assunto Miguel Ángel Ramírez, que ontem deu sua primeira entrevista coletiva, respondeu a várias perguntas, inclusive com relação ao que ele pretende no Internacional, em relação a ideias, a modelo de jogo, a temporada que vem por aí, um técnico novo, com um modelo novo, com um método novo e que já desperta essa controvérsia aí. Eu quero saber de vocês, vou começar com o Gonçalo agora, para saber o que esperar e o que tu achou, né, da primeira coletiva aí do Miguel Ángel Ramírez, novo técnico do Inter, Gonçalo. Cara, eu acho muito legal a ideia, acho muito bom o conceito. Acho muito bom o conceito, acho que tem que ponderar algumas coisas sobre o Independente Del Valle, né? Eu acho que tem os dois lados da moeda aí. O primeiro é que o cara fez muito com um time limitado, né? Com um orçamento limitado, com uma equipe que seguramente, eu não conheço todos os jogadores do Independente Del Valle, acho que ninguém aqui de nós vai dizer que conhece, mas com certeza o Internacional tem mais recurso técnico que o Independente Del Valle. Acho que quanto a isso a gente não tem muita dúvida, a diferença de orçamento é muito grande. Então ele fez muito com uma equipe mais limitada, mas ao mesmo tempo ele fez muito num lugar no Independente Del Valle, que é um clube que é novo, que tem uma característica muito forte, muito enraizada de usar jogador da base, de formar jogador, tanto que, enfim, chegou numa final de Libertadores, de Sul-Americana, com muitos jogadores jovens, revelou muita gente, e a pressão é muito menor, né, Guima? Acho que esse ponto é fundamental, né, cara? Eu acho que o Miguel Ángel Ramírez no Inter é uma ideia, é um conceito muito bom. Eu gostei do que ele falou, gostei de ouvir o que ele disse, mas a gente sabe como é o futebol brasileiro, né? O conceito dele pode ser muito bom, ele pode ser tecnicamente muito bom, os caras podem gostar dele, só que se não der resultado, a coisa não anda, né? Então acho que passa muito por aí. Acho que o Inter tem que ter paciência, tem que dar tempo para trabalhar. Agora que contratou, que era um nome aparentemente bem requisitado no mercado, enfim, é um cara que o Inter conseguiu trazer, apresentou um projeto que ele deixou bem claro que gostou, que escolheu. Então tem que dar tempo, tem que dar confiança e tem que ter paciência, porque certamente é um conceito diferente, é uma cultura diferente, e nem sempre a gente tem paciência com esses treinadores. Por exemplo, o Kudê, aconteceu tudo que aconteceu, claro, mas o trabalho dele, na minha opinião, era muito bom. Acho que ele fez muito para o time do Inter. Acho que o Abel teve muito mérito no final do Campeonato Brasileiro, mas o Kudê fez muito, e o Kudê teve tempo, trabalhou bem ou mal, teve tempo. Então acho que o Ramírez passa muito por aí. Eu gosto muito da ideia, gosto muito do conceito. Acho que os técnicos brasileiros hoje, infelizmente, têm uma dificuldade muito grande de apresentar algo novo. Tanto que os estrangeiros estão entrando cada vez mais e a tendência é que isso não pare. Então, enfim, eu gosto da ideia, gosto do conceito. Tem que ver se o nosso modus operandi aqui não vai engolir ele. Ô, Guima, vocês lembram no início do ano passado, quando o Kudê chegou, qual era a marca a marca do Kudê à frente do Inter? Vocês lembram? A marca do Kudê à frente do Inter? Assim, que todo mundo falava. Não, a marca, assim, que todo mundo falava do dia a dia, dos treinos, como é que seria o Inter, a intensidade, né? Isso, intensidade. Isso, era um Inter intenso, time de amassar o adversário, que funcionou algumas vezes, né? Mas o Inter era muito isso. Era muita teoria, e o que a gente via dentro de campo não era aquilo que os repórteres que chegaram a cobrir o Inter no início do ano, né, que diziam, não, o Inter vai ser intenso, é um time de muita intensidade, que vai amassar o adversário. O Inter
conseguiu fazer em alguns jogos isso. Mas não chegou a se confirmar essa marca assim, até porque o Inter teve nas mãos do Kudê altos e baixos. Altos e baixos. Em relação ao Miguel Ángel Ramírez, o que tem se colocado é que é o jogo. Como é que é o jogo apoiado? O jogo de posição. O jogo de posição. A gente já discutiu isso nas internas, né? O jogo de posição e tal. Gente, tem que ver como é que vai funcionar, cara. Tem que esperar um pouco, tem que dar. Não é amanhã, ou não é segunda-feira contra o São Luís de Juí que vai dar resultado. Aliás, ele não vai ser o técnico, vai continuar sendo o Fábio Matias. Tem que esperar para ver se vai funcionar aqui no Internacional, se as peças que aqui estão vão conseguir colocar em prática o sistema que ele quer. Vazou uma escalação do Inter para amanhã, que se for verdade, e se for verdade que já tem o dedo do Miguel Ramírez, é uma mudança significativa. Daniel, Heitor, Pedro Henrique, João Félix e Léo Borges. Até aí tudo bem. Aí o meio-campo começa com o Johnny, Maurício e Lucas Ramos, Guilherme Pato, Yuri Alberto e Peglo. Tem um volante, que é o Johnny, que é Rodrigo Dourado, assim, né? Meio lerdão, assim, meio devagar, né? Passe curto, nada de passe longo. Ele é camisa 5, assim, né? Embora tenha sido utilizado de 8 pelo Kudê e também pelo Abel. Mas para mim ele é mais uns 5, assim. E aí tu tem Maurício e o Lucas Ramos. Cara, o Lucas Ramos, ele é um meia. Ele é um camisa 10. Ele é um cara que tem boa batida de bola, é franzino, né? Então, não é volante também. Com certeza não é. Embora já tenha jogado no Sub-20 como segundo volante, mas não é segundo volante. E tu tem o Maurício, que é um meia. E aí 3 atacantes, Guilherme Pato, Yuri Alberto e o Peglo. É uma mudança completamente de esquema, né? É um esquema completamente diferente. Ele vai para um 4-3-3 aberto. Lembra a época que eu comecei na escolinha do Secob, que não existe mais aqui na Zona Norte, aqui na Vila Ipiranga, em Porto Alegre. Que era um time com centro-médio, 2 meias, 2 pontas e um centroavante. Tu entrar na escolinha, tu aprendia as posições. Lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo, centro médio, meia direita, meia esquerda, ponta direita, ponta esquerda e centroavante. É isso que tá me lembrando. Agora, cara, tu apresenta isso aqui para um técnico mais conservador, ele enlouquece, né? Ele enlouquece. Diz, não, peraí, isso aqui não vai funcionar. Vamos aguardar para ver se é ousado demais ou se daqui a pouco é um conceito que ele implementou lá no Equador e que deu certo. Enfim, nem o Barcelona jogava assim, né? Nem o Barcelona jogava assim. O Barcelona jogava com Xavi e Iniesta. O Barcelona do Guardiola jogava com Xavi e Iniesta, que eram dois... E o Busquets. Mas antes do Busquets ainda. Antes dele, sempre jogou com 2 volantes, 2 caras que sabiam jogar. O Iniesta sabia jogar mais, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Mota e Van Bommel jogaram antes do Busquets. Não, mas aí muito cedo, né? O Mota é volantão, né? O Mota sim, volantão. Mas o Mota fazia a função do Busquets antes. Sempre teve ali o cara, né? Mas com menos qualidade, né? Mas volante, volantão. Não sei. Eu acho que é o seguinte, ó. O jogo contra o São Luís. Eu acho que num nível mais avançado, mais difícil, ele não vai fazer isso, não, gente. O Inter não vai jogar assim, não. Eu acho que também é contra o São Luís. O jogo, não sei se isso é uma preparação para os outros jogos. E eu até acho que tem ali... uma coisa, Guima. Tem uma coisa... Não, esse time aqui não é o time do Fábio Matias, né? Isso aqui não é o Fábio Matias que está escalando. O Fábio Matias escalou outros 2 times completamente diferentes nas primeiras rodadas. Vai estar à beira do campo, mas esse aqui já é uma ideia, ó. Testa eu pego o aberto ali que eu quero ver como é que ele funciona. Vamos testar o Maurício por dentro para ver se ele tem essa qualidade de passe ali por dentro. Vamos testar o Lucas Ramos, o Mosquito, também um pouco mais atrás, para ver se ele recebe essa bola. Vamos ver como é que eles funcionam assim.
Mas eu acho que isso aí não se confirma no nível mais difícil, não. Acho difícil, acho muito difícil que esse time ele seja escalado no nível mais difícil. Vamos lá, como é que seria com os titulares aqui? Rodrigo Dourado, Patrick Edenilson e Patrick. Não, Edenilson já muda a característica, já são dois caras que é Praxedes e Edenilson, gente. O Patrick vai jogar pela esquerda. Pode ser. Eu acho que é Praxedes e Edenilson, Vaguinho. Não. Eu vou dizer uma coisa pra ti. Olha só. Se ele está pedindo a contratação de pontas de velocidade que vão para 1-1, que encaram o jogador, o defensor, o Patrick faz isso. Isso e faz bem. Ele faz isso, mas ele faz bem. Só que não é. Como é que eu vou te dizer? O Patrick não é esse atacante, não é jogador com essas características solicitadas pelo Miguel Ramírez. Ele pode até jogar. Ele quer um Caio Vidal com mais qualidade. É isso. Né? Ele quer um ponteiro. Palácios. Tá contratado o Palácios, né? Que é o Caio Vidal. Que é pra fazer, às vezes, o Caio Vidal com mais qualidade. Talvez a divergência seja a seguinte, ó. Eu acho que o Patrick é esse jogador. A melhor fase do Patrick é ele. O que o Patrick melhor fez? Ele foi atacante, cara. Eu acho que o Patrick pode ser esse jogador. Talvez não seja aquele jogador mais fino, mais até franzino, mais tipo um PP da vida, um Ferreira da vida. Mas ele conseguiu ser, é isso que chama a atenção. Ele conseguiu fazer isso bem. Eu não sei se... ele não é, mas ele foi. Ele foi, Cara, eu não mas sei se botar o Patrick por dentro vai tirar o melhor do Patrick. Diga, Gonçalo. A gente já viu no futebol brasileiro várias equipes que foram bem e não sei se necessariamente se conquistaram, mas que foram longe sem ter um ponteiro brilhante, sem ter um cara mais cumpridor ali do lado, né? E não vejo o Patrick só como um cumpridor. Achei o Patrick bem efetivo ofensivamente no Campeonato Brasileiro. Achei bem efetivo ofensivamente, importante na criação das jogadas. É muita força física, né? É difícil parar, né? É muita força física. Eu tô entendendo o que vocês estão dizendo. Mas... eu concordo contigo, Vaguinha, que não é a posição ali. Se o esquema dele é esse, com um volante, 2 meias, 2 atacantes abertos e um centroavante, ele tá pedindo a contratação de um jogador diferente do Patrick. Ele tá pedindo um ponteiro. Concordo com isso. Ele tá pedindo o Edu Lima. Lembra do Edu Lima? Ponteiro esquerdo. Ele tá pedindo esse cara. Lembra do Edu Lima? Seria titular hoje no Inter. Seria. Mas eu insisto que o Patrick foi bem. O Patrick teve um bom rendimento. Maurício, Nilson e Edu. Imagina esse ataque hoje no Inter. É isso que ele quer. Não, falando sério. É isso que o Miguel Ramírez quer. Maurício, Nilson e Edu. Ele quer um ponteiro direito, um ponteiro esquerdo e um centroavante. Mas aí eu também quero, né? Mas aí eu também quero no time, né? Maurício, Nilson e Edu, deu, né? Ou Paulo Nunes, Jardel e Arilson, que não era assim, né? O sistema de jogo do Grêmio era diferenciado. Era Dinho, Goiano, Miguel e Arilson, mais recuado, Paulo Nunes e Jardel. Mas quebra o meu galho, o Arilson quebra o meu galho de ponta esquerda. Mas de forma diferente, imagina aquele trio final do Guarani, Djalminha, Amoroso e Luizão, hein? É diferente. Aí, não é com 3 atacantes, né? Mas pelo amor de Deus, vocês querem acabar com o futebol. Onde o jogaria hoje em dia, Wagner? Onde ele quisesse. Onde ele, o Alex Cabeção, Ricardinho, Rivaldo, onde eles quiserem. Pedrinho, Felipe, o lateral esquerdo. Ixi, futebol da década de 90 dá um banho nesse Felipe era um absurdo, né, cara? O Felipe era um absurdo, né? Felipe muita habilidade, né? Muita habilidade. Tá e o Serginho como lateral, hein? Bah! Não, o Serginho é o seguinte, cara. O Serginho abandonou a seleção brasileira, né? Vocês lembram, né? Que ele era convocado e não jogava porque tinha o Roberto Carlos. Eu até preferia o Serginho que o Roberto Carlos. Mas, enfim, eu entendo que a maioria gostava mais do Roberto Carlos, né? E aí o cara disse, não, eu não vou vir pra cá pra quê? Pra pegar avião da Itália pra cá, pra sentar no banco e nunca jogar, vou ficar lá no Milan. Mas era um baita do lateral, tá louco.
Bom, mas perdemos o foco da discussão. Perdemos, já estamos encerrando o programa, por isso que eu já tô colocando o foco nessas lembranças, cara, que são importantes, viu? São importantes para deixar o futebol vivo. Para deixar o futebol vivo. É por isso que a gente lembra dessa geração. Por falar em futebol vivo. Aí tu pega o seguinte, ó, Maurício, Nilson e Edu e o Marquinhos para jogar atrás deles. Deu, né? Faz média de 3 gols por partida no futebol de hoje. Média de 3 gols por jogo esse ataque faz. Eu vi ontem. Marquinhos do Inter, imagina. Marquinhos do Inter. Marquinhos, o 10 do Inter, campeão da Copa do Brasil. Sim. Não o Marquinhos do Flamengo, né? Porque o Marquinhos do Flamengo vai estar na seleção essa hora. Cara, falar Se a gente para que eu conte uma história aqui no ar, mas, cara, tem algumas histórias aqui que ele tá pedindo que não dá para contar no ar, né? Aliás, queria dizer que hoje vai ter lá a programação do Música da Guaíba que eu fiz com inspiração em Sérgio Couto, porque eu programei só bossa nova, o chamado jazz brasileiro, então vai ter João Donato, Moacir Santos, Elmir Deodato, Tamba Trio, vai ter isso aí hoje, viu? O Vaguinha, o Vaguinha que é um grande fã de Caetano Veloso, né? Sensacional. Muito bom. Que tal do Caetano, Wagner? Ai, Diego. Eu vou ouvir o programa, tá? Vou ouvir o programa. Eu sei que tu vai ouvir, vai curtir, é só coisa boa, cara. A primeira parte só coisa boa e música brasileira, depois da final da Copa do Brasil. Que eu vou aqui, né? Eu tô nesse home office aqui, mas eu vou até as 10 da noite sem parar aqui, né? É da vida. Tamo aí. Mal comi, vou ter que comer em prestações, assim, pra poder eu tô aguentar. trabalhando também, viu? Eu tô vendo. Trabalhando. Ô, Guima, aquilo ali atrás de ti ali é um radinho daqueles da Motorrádio? É um radinho antigo, presente do José Aldo Pinheiro, aquele radinho antigo ali. Na verdade, eu me mudei faz pouco, cara, né? Então eu tô organizando as coisas aqui ainda. Mas é aqueles radinhos de pilha, né? Aqueles... Isso, pega pra nós ver ali, pô. Pera aí, segura aí. Vou botar na live aqui. Esse aqui. É a Motorrádio? Não, é a Motorrádio, Motobraço, é a Motorrádio. Aí ele tem. Olha só. A minha paixão pelo rádio. Só pra... A minha paixão pelo rádio começou quando meu vô Edmundo me deu um radinho igualzinho esse aí, cara. Quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade, um radinho vermelho da Motorrádio. Que era muito, cara, tradicional, né? As pessoas irem pro estádio com um radinho de pilha na mão, né? Isso tá se perdendo, é uma pena, né, Guima? É esse aí. Gurizada, deixa eu dar um tchau pra vocês. Meu tio, ele usava esse também. Deixa eu dar um tchau pra vocês, pra curtir o domingo de vocês. Prometo que vocês voltam pra gente fazer um programa só de nostalgia, aí com mais tempo. Tá bom, gurizada? Obrigado, Vaguinha. Valeu. Obrigado por voltar à Rádio Guaíba depois de não sei quantos anos. Não, esses dias participei aí com o Bruno Ravazoli. Sempre que me convidam, eu participo. E aqui, no final de semana, a agenda tá lotada, né? Eu sei disso. Um abraço, Gonça. Um abraço a todos aí. Tchau, querido. Valeu, Gonça. Obrigado. Até a próxima. Um abraço pra vocês. Eu troco de turma. Valeu, depois obrigado. Do Guaíba Notícias. Obrigado, liberando aí o domingo do Gonçalo e do Wagner Martins. Eu troco de turma. Na volta tem mais posse de bola com outro pessoal para falar da final da Copa do Brasil. Já voltamos. Martins e Gonçalo Cirne Lima. E nessa segunda parte recebo outras 3 figuras importantes para a gente debater essa decisão. Vamos até às 3 da tarde, depois tem o Esperando o Futebol com o Cristiano Oliveira. Deixa eu cumprimentar primeiro os sócios da casa, depois apresento o convidado que se junta a esse clube. Começo com o Maurício Iclic, gremista, que tem o MW com publicação de livros, com, enfim, uma galera colaborando. Ainda tá firme no MW, né, Maurício? Eu sei que tá correria aí, tá sempre... O Maurício que é pai, né? É um pai recente. A gente sabe que isso requer um certo tempo, uma disponibilidade gigantesca em torno dessa missão que é a mais importante de sua vida. Tudo bom, Maurício? Como é que tá? Fala, Guima. Sempre bom voltar, conversar com os amigos. Gufo, já antecipando. Paulo, prazer em te conhecer. E estamos aí, né, nessa vida, tocando o MW Futebol. Deu uma diminuída.
muito trabalho, isso é bom, né? Fora do futebol, que não é o meu trabalho, não é oficial, e o Gabriel cada vez mais serelepe, mais arteiro, com seus 3 anos. Como tu disse, né? A profissão mais difícil é ser pai, é tenso, então futebol deixando um pouquinho de lado, focando mais no Grêmio agora. Que maravilha. O Gustavo Fogaça, Gufo, que tá de câmera desligada, pode ligar o vídeo que a gente tá transmitindo no Facebook aí, viu, Gufo? A gente tá no Facebook. Se não quiser, não tem problema também. Daqui a pouco. Tem dias que, especialmente quando eu substituo o Cristiano Oliveira no comentário do Agora, que é lá pelas 9 e pouco. Aí, o Gufo tá aí. Que às 9 e pouco da manhã eu não faço de câmera ligada muitas vezes por conta de. Enfim, barba. A barba não tá muito alinhada, mas às vezes tá pior ainda, cabelo horroroso, aí eu cancelo a câmera. Mas tá valendo de câmera também. Tudo bom, Gufo? Como é que tá? Fala, Guima, bom demais estar aqui contigo. Meu querido Maurício, saudade de ti, Maurício, a gente se encontrar por aí, falar de futebol, né, cara? Faz anos mais de um ano, pelo menos, que a gente não se vê. Paulo, um prazer também conhecer toda a galera da Guaíba ligada. Cara, simplesmente estava de câmera desligada por questão técnica, que eu moro na zona rural aqui de Brasília e a minha internet é uma porcaria. Então, com o vídeo fica mais pesado, talvez em algum momento eu tenha que desligar a câmera para não travar o meu áudio. Na tua versão sem bigode agora, né? Sim, versão pandemia. Versão pandemia sem bigode. Tá, mas ainda continua meio parecido com o Anthony Kiedis. O meu querido Paulo Júnior, que eu apresento aqui para os ouvintes, participei recentemente de um papo com o Paulo, junto com o Gustavo Francischini, foi bem bacana. O Paulo é jornalista e já me disse o seguinte, ó, e documentarista também, aliás, é que nem o Gufo também é cineasta, o Paulo atua nessa atividade, e o Paulo já me disse o seguinte quando eu convidei para o programa, ó, tô do lado, eu enxergo o Allianz Parque aqui da minha janela, então vai ser bacana, mas tomara que não tenha nenhuma aglomeração próxima ao estádio. Seja bem-vindo, Paulo, tudo bom? Tudo bem, Guimarães? Valeu pelo convite, um abraço aí, prazer, Maurício, o Gustavo. Já ouvi muito vocês, sempre caçando ali um pós-jogo depois de um Grenal, coisa do tipo aqui de São Paulo, mas acompanhando vocês. Pois é, eu moro aqui na Barra Funda, não sei se vocês conhecem aqui a região em São Paulo, do ladinho aqui, Estação Barra Funda, Memorial da América Latina, ao fundo, desde que construído o novo estádio, dá para ver aquelas vigas de ferro surgindo ali atrás dos prédios. Um domingo paradaço, assim. Se a gente for comparar com a final do Campeonato Paulista em agosto, quando a essa altura já tinha muita gente na rua, e mesmo com a noite de semifinal de Libertadores, hoje, com certeza, desses 3 principais eventos do Palmeiras aqui em tempo de futebol sem torcida, é o dia mais paradão. Esperamos que fique mais ou menos assim, né? Não é dia de ir pra rua, infelizmente. Então deixa eu começar contigo, Paulo, depois eu vou ouvir também o Gufo e o Maurício, porque é o seguinte, o jogo começa com o Palmeiras campeão. Isso necessariamente obriga o Grêmio a marcar. O Grêmio tem que fazer gol. De que forma você acha que vai ser a postura do Palmeiras para tentar segurar o Grêmio e o que o Grêmio vai ter que fazer de diferente, sendo que a gente tem um passado recente de um Palmeiras que vai para o Mundial de Clubes e tem a pior colocação de um sul-americano na história, o 4º colocado, né, a pior colocação de um brasileiro, sem marcar gol. Com um sistema defensivo muito forte que tem o Palmeiras, e para mim é o ponto forte, tem o melhor goleiro do Brasil e para mim o melhor zagueiro hoje do Brasil, que é o Gustavo Gomes, e com um cara que tá jogando muito bem, que é o Felipe Melo, que é um defensor, um protetor de defesa excelente. De que forma você imagina o Palmeiras se comportando e o que o Grêmio pode fazer para tentar sair dessa incômoda situação e, enfim, conseguir essa virada, conseguir marcar os gols para conquistar o título, Paulo? Olha, o Palmeiras joga muito à vontade em casa. Para mim, a melhor versão do Palmeiras do Abel foi vista em casa. Por exemplo, quando faz 4-0 no Corinthians, não goleava, né, não tinha uma goleada desse tamanho num derby há muito tempo. Mesmo no jogo contra o Grêmio, né, em janeiro, que o jogo termina 1-1, o empate do Diego Souza no fim, mas o Palmeiras faz um primeiro tempo muito bom. Então eu te diria, Guimarães, em tese, se o Palmeiras jogar como costuma jogar os jogos grandes dentro da sua casa, o Palmeiras vai marcar em cima, vai procurar roubar a bola e sair em velocidade, como acaba de fazer
2 gols no Corinthians em Itaquera, mesmo com o time reserva, o Palmeiras fez 2 gols em 25 minutos, também num clássico. Acho que quando o Palmeiras encara o jogo grande, marcando em cima, roubando a bola para sair rápido, costuma dar muito certo. Agora, a gente tem a lembrança da final da Libertadores de outro dia. Também não me surpreende se o jogo for mais à maneira do Palmeiras e Santos. Um jogo em que as defesas sobressaem, que os jogadores não encontram muito espaço. Palmeiras não tem um craque no meio de campo. Não acho que o Palmeiras tem um jogador capaz de, num jogo muito duro, muito pegado, sem espaço, desequilibrar. Uma estrela que destoe do resto. O Zé Rafael é bom jogador, o Veiga é muito bom jogador, os meninos são muito bons jogadores, mas não acho que tem esse cara. Como, né, todo mundo viu a final da Libertadores, viu a dificuldade que foi de ter uma enfiada de bola, de abrir uma jogada. Então, te diria que o Abel pode estar pedindo para o time fazer o jogo que ele faz nos grandes jogos no Allianz Parque. Marcar em cima, tentar roubar essa bola e sair em velocidade, aproveitar o bom pivô do Luiz Adriano, aproveitar o Rony, o Wesley, os pontas muito velozes, mas confesso para você que não me surpreendo se o jogo for mais ao jeitão do Maracanã no finalzinho lá de janeiro. Uma final em que a adrenalina está lá, a tensão está lá, a concentração dos jogadores está lá, mas com dificuldade de encontrar os espaços de fazer jogar. Torço para ser um jogo mais bem jogado do que aquele, mas a gente sabe muito bem que às vezes numa final a concentração, a tensão, a falta de espaço acaba ditando um pouco o ritmo. Gufo. Cara, aquilo que tu falou, né, Guima? O Palmeiras já entra campeão. Vamos combinar que se o Palmeiras jogar o que vem jogando atualmente e o Grêmio jogar o que vem jogando atualmente, dificilmente o Grêmio vence o Palmeiras. O Grêmio vai ter que fazer alguma coisa que não vem fazendo. O Grêmio vai ter que se superar em todas as dimensões do jogo. Vamos pegar de exemplo aquela partida do River Plate contra o Palmeiras na volta da Libertadores, que o River surpreendeu ao mundo com uma pressão do primeiro segundo do jogo até o final da partida. Como se diz em espanhol, inclinou la cancha, não? Botou o campo contra o Palmeiras, empurrou o Palmeiras para o seu gol, pressionou, criou chances, finalizou, conseguiu a vitória, mas não foi o suficiente. O Grêmio vai ter que fazer uma coisa assim, o Grêmio vai ter que inovar do dia para a noite, buscar um jeito novo de jogar. Essa discussão que vem se tendo aí sobre Ferreirinha ou não de titular, eu vejo o seguinte, né? Final é a final decisiva, não tem uma outra chance, é tudo ou nada. Você deixar para as coisas para o final da partida, onde o peso psicológico é muito grande, onde a bola fica mais pesada, o corpo já está pesado, o pensamento demora, a pressão de as coisas não estão dando certo como você queria. Então, para que deixar para o final? Né? Já entra com tudo, já tenta fazer resultado no primeiro tempo. Vai com o que se tem de melhor para pressionar o Palmeiras ao máximo para ganhar, virar o jogo 1-0, 2-0. Mas, se não der, bom, se tentou pelo menos. Mas essa coisa de especular muito, não, eu vou entrar para segurar o Palmeiras que vai vir para cima no primeiro tempo, aí depois no segundo eu tento mais estocada. Eu acho que é deixar muito ao azar, é deixar muito ao aleatório, e o Grêmio tem sido um time muito aleatório, né? Às vezes a gente vê o Grêmio jogar muito bem, retomou o bom futebol. Não foi que retomou o bom futebol, foi sorte. A aleatoriedade do jogo, as coisas deram certo porque são bons jogadores, porque há uma certa memória tática que ela não é apagada, então de vez em quando ela funciona. Mas, por exemplo, a primeira final, o Maurício até vai falar com mais pertinência, porque é o especialista de Grêmio, né? Mas, cara, eu vi assim um Grêmio lamentável no primeiro jogo. Teve ali 10, 15 minutos, para não falar que foi todo o jogo, mas era uma bagunça de organização, principalmente com a bola, assim, várias vezes a gente via o PP ali batendo cabeça com o Diego Souza, numa posição de centroavante. Por que esse cara tá fazendo aí? Nunca jogou aí desse jeito, o que ele tá fazendo aí? Não é que ele tava fazendo o facão, não, ele ficava ali posicionado de centroavante, ocupando o mesmo espaço que o Diego Souza, e o Grêmio perdeu muita profundidade, muitas vezes caiu numa marcação não tão intensa. O Palmeiras não é um time de tanta intensidade na marcação, não é de ficar dando bote. O Palmeiras marca muito bem por zona, às vezes por setor, mas não é um time que exige tanto defensivamente do adversário. E o Grêmio caiu nessa organização defensiva do Palmeiras em casa, né, em Porto Alegre. Então,
se o Grêmio não trouxer aí uma coisa nova, eu não digo nem de escalação, é um jeito novo de jogar, de uma estratégia diferente, de você vir amassar o Palmeiras com tudo que se tem, pressionar, buscar quebrar o anímico do Palmeiras, a vantagem anímica do Palmeiras, a vantagem do placar do Palmeiras, finalizar muito a gol. O Grêmio finalizou 15 vezes no primeiro jogo, mas acho que só 2 ou 3 foram a gol, se eu não me engano. O Grêmio tem que finalizar 20 vezes no primeiro tempo para meter um gol, pelo menos. Então, a única vantagem que eu vejo a favor do Grêmio para dizer que o Palmeiras não vai ser campeão e o Palmeiras não é favorito é isso. Vai começar a bola e eu quero ver a atitude do Grêmio. Se for o mesmo jeito de jogar, aquela posse inofensiva, essa confusão de posicionamentos, de funções, aí eu já vou dizer para vocês, vai ser tranquilo para o Palmeiras. E aí, Maurício? Então, Guima, aquilo que o Gu falou, né, a animosidade do Grêmio, isso vai determinar muito do jogo. E hoje a minha esperança, menos como analista e mais como torcedor do Grêmio, é a seguinte: final se ganha e não se joga. É a minha esperança de hoje. O final tem que ganhar e não se jogar. Esquece jogar bonito, esquece. De algum lugar o Grêmio tem que tirar alguma coisa diferente, de os jogadores tentarem algo diferente. Não vai mudar a tática, não muda do dia para a noite, não vai mudar o estilo de jogo. O jogo é esse daí, tá? Então a minha única esperança é que tenha mais vontade e naquela superação, naquela coisa da raça, da garra, que a gente consiga alguma coisa, tá? E eu vejo que isso, falando de escalação, o que eu vejo do PP, tá, Gufo? Entrando ali por dentro, junto com o Alisson, junto com o Diego Souza. Eu acho que o Renato vem fazendo isso já há um certo tempo, né? E não de uma maneira muito coordenada, para deixar mais campo para os laterais. Os laterais aprofundarem a bola ir para a área, e quanto mais jogadores eu tenho na área, mais chance eu tenho. Por quê? O Grêmio não tem mais aquele toque de bola. Não tem aquela troca de posições. Então, assim, deixa o Alisson e o PP um pouco dentro da área, deixa os laterais mais livres para atuar no campo e bola na área, e cruzamento, que foi o que basicamente a gente viu depois da expulsão, né? Não tinha nenhuma tática, era bola para os laterais, cruza na área e vamos tentar alguma coisa. E eu acho que é isso que o jogo do Grêmio vai ser esse hoje. Eu não espero o Jean-Pierre descendo no campo, olhando o jogo, tocando a bola. Eu vejo que o Jean-Pierre nem titular hoje vai ser. Eu acho que tem que ser o Lucas Silva protegendo a defesa, deixar o Matheus Henrique onde ele sabe jogar como segundo homem e deixar o Maicon um pouquinho mais liberado. E colocar o Wanderson e Ferreirinha, os dois pela direita. Parece que o Ferreira não entra na do Alisson. Se entrar, entra no lugar do PP. O Pfeiffer estava falando isso hoje de manhã, mas o Wanderson vai jogar. Então, assim, segura um pouco, deixa o Matheus Henrique e o Maicon pelo meio e joga pelas laterais e tenta uma bola na área, porque eu não vejo tanta diferença, eu não vejo que o Grêmio com qualidade pelo meio, onde o Palmeiras é muito forte, com o Felipe Melo e o Zé Rafael ali marcando, cara, vai engolir. O Felipe Melo simplesmente engoliu o Jean-Pierre e vai engolir de novo o Jean-Pierre hoje, né? Então a minha esperança é mudar assim, com esses 3 volantes e jogar mais pelas laterais. Em contrapartida, pode acontecer ao jogar o Wanderson, o Palmeiras concentrar o ataque no lado esquerdo, porque eu acho que ele vai com o Wesley pela esquerda e com o Rony pela direita. E tem um jogador que vai fazer uma dobradinha com o Wesley, ou pelo menos em tese deve fazer, que é o Vinha, que apoia muito bem. Nesse jogo de compensações aí, né? Nesse jogo de proposta-resposta. Paulo, você imagina que o Palmeiras também vai concentrar o seu jogo pelo lado esquerdo, como eu imagino, porque pela direita ele tem fixado bem o Marcos Rocha apoia pouco e por lá deve jogar, repito, acho que o Rony vai se colocar por lá. Mas com Wesley e Vinha, que ataca muito bem, com um lateral que é bom no apoio, mas eu vejo o Wanderson ainda como um cara que precisa corrigir posicionamentos de marcação. Acha que o jogo do Palmeiras também vai passar por aí, esperar para tentar com velocidade fazer essa jogada concentrada pelo lado esquerdo? E nem dá para ser muito diferente, porque o Vinha é um cara que você não consegue segurá-lo, né? Ele apoia o jogo inteiro, às vezes até criticado por
por não conseguir se poupar, por chegar um pouco cansado no final dos jogos, até o Vinha aqueles caras que vira e mexe e abre a cabeça porque bateu na placa de publicidade, esse tipo de coisa. Ele não tem muita, ele não joga, esse não se poupa. Ele sobe o jogo inteiro, principalmente jogando em casa, e concordo contigo. A volta do Wesley, eu achei que o Wesley jogou bem o jogo de ida, mas é muito difícil ficar muito tempo parado, né? Um jogador completamente em formação, né? A torcida deu uma empolgada com o Wesley no início da temporada, nos jogos mais acessíveis ali de Libertadores. Ele passou depois o ano inteiro machucado, mas eu acho que ele voltou bem. E tem uma coisa curiosa, né? É engraçado. Hoje né, a gente naturalizou em falar Rony Wesley, vez ou outra jogou o William. E tem um detalhe que é muito legal, que depois até queria ouvir de vocês em determinado momento do papo, como aumentou o leque do Palmeiras com a saída do Dudu. Não que o Dudu fosse um problema para o Palmeiras, longe disso, o Dudu ganhou muito jogo para o Palmeiras nos últimos anos, mas é impressionante como esses caras que tinham um status mais de coadjuvantes melhoraram seu futebol. O Palmeiras, por muito tempo, a bola chegava no Dudu e o time esperava um pouco, a bola morria um pouquinho ali. Isso muitas vezes foi bom, isso muitas vezes deixava o ataque de certa forma previsível. Então eu acho que o jogo de hoje também, confirmada essa escalação, a mesma do primeiro jogo, o Rony de um lado, o Wesley do outro, também, pelo menos a meu ver, marca um Palmeiras com mais opções de ataque. Acho que o lado esquerdo é sim o mais forte, como você disse. Marcos Rocha acho que é um cara bom para jogo grande, um cara que cresce em decisão, um cara que sabe marcar, que sabe pegar, que sabe colar no jogador adversário, mas que, obviamente, está segurando, né, para deixar o Uruguai subir do outro lado. A ver como que o Grêmio segura esse lado esquerdo do Palmeiras e a ver se o Wesley e o Rony funcionam agora num jogo em casa, com vantagem no placar, que em tese pode oferecer mais espaço para os dois ponteiros aí. O Guima, isso que o Paulo falou, eu me lembrei agora que o Rony, né, é um jogador interessante, mas também é um jogador meio surpresa, assim, porque você nunca sabe exatamente que tipo de Rony vai estar em campo, né? Às vezes ele parece um lenhador tosco que briga com a bola constantemente e às vezes é um cara essencial e imprescindível. O Palmeiras, depois do Luxemburgo, mudou bastante, né, em questão de modelo de jogo mesmo e da execução do modelo, porque o Luxemburgo, a gente sabe que ele é muito adepto dessa uma filosofia tradicional que nós temos no futebol brasileiro, que tática é só a parte defensiva. Que ofensivamente não existe tática, ofensivamente é por conta do talento individual dos atletas e quem for melhor lá na frente vai resolver com as suas próprias ideias o jogo. O Dudu, na época Luxemburgo e na pré, antes do Lucha também, era muito isso, era tipo deixar no pé dele, deixa ele resolver, se não der certo, morreu a jogada, se der certo é gol. E agora o Palmeiras tem muitos jogadores de características diferentes, e aí é que eu boto o Rony como um cara que pode ser um rompedor, que pode ser um cara que ganha na velocidade, na força, mas também é um cara que tem uma técnica. Tem o Luiz Adriano, que é talvez um dos melhores centroavantes em atividade no Brasil hoje, e tem esses caras mais de variedade tática que o Abel pode usar, como o Menino, o Patrick de Paula, o Veron, né, que são variações muito interessantes dentro de uma ideia de organização ofensiva, ou seja, o que fazer com a posse, como trabalhar a posse, vai trabalhar mais, segurar mais a bola, vai abrir mais o campo, vai buscar profundidade, velocidade. A gente vê que o Palmeiras tem esses recursos táticos. Então, estou falando de tática como ataque, como posse também, coisa que talvez não tinha antes com o Luxemburgo. Então, não é por acaso que o Palmeiras foi campeão da Libertadores. A gente não pode menosprezar isso, né, gente? Poxa, é o principal título do continente. O Palmeiras hoje é o melhor time da América do Sul por esse título. Pode não ser o jogo mais bonito, o jogo mais, nossa, que time forte, que time que é invencível. Não é nada disso. É simplesmente que é um time que é muito bem organizado, que tem recursos táticos, que tem variações no banco, que tem variações dentro de campo, com os mesmos 11, contra um time que está num eletrocardiograma de execução do modelo. O Grêmio não é constante, o Grêmio não é regular e o Grêmio não é competitivo. Então, que nem o Maurício falou, que é o jogo único, não se joga, se ganha, pode ser que de repente tudo dê certo, pode ser que o Grêmio goleie, pode ser que o Grêmio, lembre aquele Grêmio de 2016, 2017.
Mas pode ser também que não, pode ser que seja o Grêmio pior do que o da final, pode ser o Grêmio do 5-0 do Flamengo, pode ser qualquer Grêmio, porque é isso, é imprevisível dentro dessa balança. E o Palmeiras é mais competitivo, o Palmeiras é mais regular, o Palmeiras tem um pouco mais de condições de propor o andamento do jogo. Como é que o Palmeiras quer que o jogo aconteça? É isso que eu estou querendo dizer, que o Grêmio tem que romper isso. O Grêmio tem que romper o domínio hierárquico do Palmeiras de como o jogo vai acontecer. Porque se o Grêmio jogar do mesmo jeito, vai estar dentro desse guarda-chuva do Palmeiras de controle de tudo. Então, eu não sei exatamente qual é a fórmula, mas eu só sei que tem que ser diferente. Tem até um ponto, né, que todo mundo fala que até o Paulo pode contribuir mais, mas hoje eu fiquei toda manhã ouvindo o Pfeiffer e aquela pressão do inicial do Palmeiras, né, de 15 minutos avassaladores em cima para tentar matar o jogo ali, né, e a tendência, dizem que o Abel treinou assim para fazer 15 minutos muito fortes e depois recuar onde o Palmeiras é melhor, recua e sai no contra-ataque, né. Então, talvez aconteça isso, que o Grêmio fique recuado um pouquinho, espere, depois o Palmeiras espera, joga na dele, mas o Grêmio tem que mudar alguma coisa. E até colocando o que tu falou, né, Gufo? Hoje o principal título, Libertadores, o campeão é o Palmeiras. Eu acho que o futebol brasileiro decaiu nos últimos 4 anos, sabe? Eu acho que a gente estava levantando até mesmo com o exemplo do Grêmio, aquele Flamengo que foi o melhor time brasileiro que eu já vi nos meus 35 anos de vida. Claro, não acompanhei o Inter do Falcão, não acompanhei o Flamengo do Zico, acompanhei o Palmeiras da Parmalat, acompanhei o São Paulo do Raí, mas esse do Flamengo é disparado o melhor time que eu já vi jogar, o do ano passado, né? Então, como o nosso futebol tá fraco, quando eu estava vendo claro, a comparação é injusta também, Bayern e Borussia, é outro esporte, né? E cada vez o nivelamento tá diferenciando cada vez mais. É incrível. Tava vendo mesmo que um jogo totalmente diferente agora. Tava dando Atlético e Real, que acabou 1-1, né? É um jogo totalmente diferente. O Atlético defendendo mais, mas a velocidade do jogo, a diferença tá cada vez maior. Tá triste. Eu não sei se... É um assunto para outro debate. Eu não sei se o Brasil vai ser um dia novamente campeão do mundo, sabe? A qualidade é muito ruim, assim. E por isso que eu tenho esperança. Como a qualidade é péssima, talvez uma bola vai lá no Diego Souza, faz gol, vai para os pênaltis e é campeão. Eu acho que essa é onde eu estou me apegando hoje. Só para discordar um pouquinho do Maurício, eu acho até que, e me alongando um pouco nessa conversa, eu acho até que os últimos campeonatos brasileiros a gente teve boas coisas. Me parece que esse campeonato muito prejudicado pelo calendário, pela pandemia, obviamente, mas eu acho que o debate está cobrando mais que os times joguem mais bola. Eu acho que o meião da tabela do Campeonato Brasileiro hoje é melhor do que de 10 anos atrás. Acho que hoje você pega um time como o Bragantino, como o Ceará, acho que eles apresentam algo melhor do que os times que estavam no meio da tabela há alguns anos apresentavam. Mas, claro, esse ano muito prejudicado, né, pelo calendário e, de fato, os times que tinham melhor elenco, melhor plantel não conseguiram ter boas sequências. Mas, não sei, tenho a impressão também, falei um pouquinho da final, né? A final Palmeiras e Santos, acho que ela pegou um pouco mal, assim, de forma geral, né? Por não ter entregado finalizações, escapadas, jogadas individuais e tal. Mas um jogo muito atípico, né? Não de quantos em quantos anos vai ter uma final num calor de Maracanã entre dois rivais, num calendário maluco desse, né? Então só fazendo um contraponto, eu dou um desconto para esse ano. Acho que o campeonato teve bons times e bons trabalhos, como esses dois que eu citei, como o Barbieri e o Guto no Ceará, que ofereceram bons jogos. Você para assistir um jogo desses times, tem coisa boa, ainda que as condições não sejam as melhores. Eu acho que também a exigência a respeito da qualidade do jogo ela é necessária, tá? A gente tem que promover esse tipo de debate sobre a qualidade do jogo que a gente tá observando. Mas eu também não sei se não é uma coisa da gente tentar observar que o jogo tá mudando. O que me parece, às vezes, no futebol brasileiro, que o futebol brasileiro tá meio perdido, sabe? O futebol brasileiro quer jogar, existe a intenção de jogar um futebol bom, só que daí
vem do pensamento mágico dos dirigentes o seguinte, ó, vamos contratar um estrangeiro para tentar melhorar o futebol, vamos tentar contratar um cara de Portugal, vamos tentar contratar um cara da Argentina, vamos tentar melhorar essa coisa. Existe essa exigência, mas ao mesmo tempo não sabe muito bem o que fazer para que o futebol melhore. Eu vou citar como exemplo, aí já pegando como gancho internacional, do Miguel Ángel Ramírez, tá? Contratou um treinador, acho que o Inter tá sabendo o que tá fazendo, tá? O Inter tá num caminho em que sabe o que tá fazendo, só que isso vai demorar um certo tempo. Tem toda a filosofia do jogo de posição, etc. Muito desconhecimento a respeito disso, tá? Muito desconhecimento. Mas eu não sei também se o jogo de posição é o melhor a se adotar no Internacional. Não sei. Daqui a pouco eu acho que não. Daqui a pouco eu acho que o Inter tem que fazer justamente esse jogo para dar resultado, e a gente está falando de resultado, em que essa qualidade, esse primor, talvez não seja o principal para chegar até o resultado. O que eu quero dizer é que hoje no futebol brasileiro, tu tendo mais seguranças, algumas seguranças, tu pode ser um atalho para chegar até o resultado diante de tudo que a gente tem. E aí a gente entra no dilema. O que a gente espera e o que a gente exige? Algo para tornar o futebol mais bonito e ter essa demanda de um futebol mais próximo daquilo que a gente gosta de ver? Ou esperar por atalhos, caminhos e velocidades que daqui a pouco não vão entregar aquilo que a gente espera, mas que vai chegar até um resultado de uma maneira mais funcional, mais objetiva e, por consequência, mais rápida? Eu confesso que eu tenho esse dilema, Gufo. Eu acho que é um papo bom pra gente ter também, viu? Assim, Guima, vamos começar por quem começa e finaliza todos os processos, que são os nossos dirigentes. O cara que contrata Abel Braga, depois Jorge Jesus, depois Domenech Torrent, não entende nada de futebol, tá? Começamos por aí, futebol de campo, metodologia, treino, rotina, execução e resultado. O cara não entende, ele pode entender de gestão, ele pode entender de negócio, pode entender de vender camisa, mas não entende do trabalho técnico com o elenco, porque o elenco é basicamente o mesmo. Aí o cara traz primeiro Abel Braga, depois Jorge Jesus, e aí deu certo, vou trazer outro estrangeiro, totalmente diferente ao que era o Jorge Jesus. Ou seja, realmente não tem ideia nenhuma do que está se fazendo. No geral, os nossos dirigentes, eles são formatados numa experiência empírica da vida em relação ao futebol, muito baseados também em questões de fé do que eles acham que dá certo numa magia do esporte. Poucos são os que se dedicam a estudar realmente e praticar o estudo, porque tem também aqueles que estudam e não conseguem quebrar essa cultura e praticá-la. Eles sabem que o que eles estão fazendo está errado, mas eles são forçados a fazer porque essa é a cultura. E tem também uma coisa que é fundamental, está intercalada com essa ação dos dirigentes, que é o mundo dos empresários. Hoje não existe clube no futebol brasileiro, talvez o Atlético Paranaense seja a exceção, mas tirando o Furacão, não existe outro clube que não faça negócios que tenha o peso do empresário no meio do negócio. Não se contrata porque eu preciso de um 5 que vai tocar a bola e que vai construir, e que eu preciso desse cara, eu vou fazer lá um scout, vou buscar, vou trazer dados, e é esse cara aqui, perfil psicológico dele é esse cara vai funcionar direitinho no meu time. Isso é papo para jornalista. Não existe. Porque o que existe é assim, eu sou amigo desse empresário, esse empresário tem um carnê lá de jogadores. Qual desses aí me interessa? Qual desses aí é melhor negócio para mim, ou para um outro dirigente, ou para um intermediário? Não se pensa no futebol em si, se pensa no negócio. Isso é a cultura, tá? Isso é uma cultura estabelecida no futebol brasileiro. Quando se vai acabar isso, quando vai se romper isso, não se sabe, não sabemos. Mas hoje está assim. Então, como é que a gente pode exigir de treinadores e de jogadores que pratiquem um futebol adequado, se já lá quem decide o começo e o final de tudo já faz tudo errado? Não dá eu quero dar todos os votos de confiança à direção do Internacional e à contratação do Miguel Ángel Ramírez, que eu acho que é um baita treinador. Até 2 meses atrás fiz o programa com o Nando Gross lá no YouTube dele, a gente dissecou tudinho o trabalho dele, falei lá toda a minha opinião sobre o cara, e assim, é um baita treinador, mas eu acho que não vai conseguir dar certo no Rio Grande do Sul, pela nossa cultura da imprensa, pela cobrança, pela dicotomia do grenalismo, da grenalização de tudo, de que se o cara vai lá e vai perder 2, 3 grenais, já vão querer a cabeça dele, o cara vai lá e vai perder 4-0 pro Ipiranga de Erechim, já vão querer a cabeça dele.
E isso, bom, no Brasil inteiro é assim, mas no Rio Grande do Sul, para quem não conhece, é muito mais forte. É muito mais forte do que em São Paulo, do que no Rio de Janeiro. Até em Minas, que são 2 times mais fortes, é muito mais forte. Só rapidinho, Maurício, só para terminar aqui o raciocínio rapidinho. Então, eu concordo que nós estamos talvez no pior estágio técnico-tático do nosso futebol dos últimos 20, 25 anos. Os nossos melhores jogadores estão na Europa, a formação dos nossos jogadores de base são para vender, os nossos treinadores, em média, ficam 60 dias no clube. Como é que você vai exigir futebol se a média dos treinadores no clube é 60 dias? Daí o cara ele não pode desenvolver uma ideia, ele não pode fazer que aquela ideia seja executada, ele não pode nem criar estratégias, porque ele tem que só fazer o resultado. Se ele não começar a ganhar, ele vai cair, ele vai perder, porque ninguém dá continuidade ao trabalho de ninguém. Então, assim, está tudo muito errado. É claro que o futebol que vai estar em campo vai ser muito ruim. Falem com qualquer amigo de vocês que mora lá fora, estrangeiro, tá? Não brasileiro. Qualquer estrangeiro que mora lá fora, o que eles pensam sobre o nosso futebol. Não sou eu que vou falar. Pergunta para um argentino, para um espanhol, para um inglês, que assistem jogos do Campeonato Brasileiro por obrigação, por trabalho, por o que for, o que eles acham do nosso futebol, e vocês vão ver a realidade do espectador sobre o futebol que se joga aqui, que é muito pobre. Infelizmente é muito pobre. A gente se acostumou a ver coisas boas de vez em quando. O Flamengo de Jorge Jesus, o Atlético de São Paulo teve bons momentos, o Grêmio do Roger, o Grêmio do Renato. Várias vezes a gente viu o Atlético do Thiago Nunes. A gente viu alguns momentos de bons futebols, para dizer assim. Mas o contexto, no geral, para mim, é assim, é lama. Desculpa. Me alonguei. Não, Hugo, só para complementar a questão do primeiro dirigente é político, né? Totalmente político. Eu acho que no mundo todo ele é político, né? Eu acho que esse daí não é o problema. O problema, assim, é a camada abaixo. Quem que é o executivo de futebol? Quem é o gerente de futebol? Quem é que pensa futebol? Não é o presidente. Eu não vou exigir. Só que no Brasil a cultura é que o presidente pensa o futebol, né? Em vez de ter profissionais que pensem, é porque o presidente tem que saber de gestão, de marketing, de finanças e tudo mais, também tem que conhecer de futebol. Mas quem é que vai embaixo trabalhar? E essa camada abaixo não tem, né? Isso que falta, eu acho que esse profissional aí nessa camada a gente não tem. E segundo ponto, eu acho que a renovação do Renato se dá também pela questão do Miguel Ramírez. Porque deixa eu continuar com o Renato, porque se ele ganha 2 Grenais, ele acaba com o Guri. Desculpa o Guri, porque o cara é mais novo que eu, pode ser competentíssimo, né? Mas aí vem pressão da torcida, vem xalala, vem imprensa criticando de um lado, do outro. E aí, será que ele aguenta? Eu não duvido que um dos pontos da renovação do Renato também é disso. Deixa eu fazer o meu, deixa eu ganhar um Grenal ali que já é daqui a um mês, mesmo que é do Gauchão, para forçar ele e desestruturar um caminho que talvez esteja sendo formado do outro lado. Não duvido. E só pegando carona uma coisinha da renovação do Renato, eu estava ouvindo também o programa antes, Guimarães, vocês falaram um pouco disso. Eu não tenho dúvida que um campeonato com mais trabalhos longos é um campeonato melhor. Ponto. De forma meio genérica mesmo, mas um campeonato que tiver 5, 6, 7 técnicos que estão há 5 anos se torna um campeonato melhor na comparação que a gente tem hoje. E tem uma coisa curiosa que o treinador tem que ter o direito a uma fase, né? Ele tem que ter o direito de mudar. Sem fetiche. Não acho que cada time tem que procurar o seu Ferguson, não. Não é sempre que você vai achar um cara para ficar uma década. Mas aconteceu uma coisa curiosa aqui em São Paulo, que é o Thiago Nunes. O Thiago Nunes se apresenta falando: eu fui contratado para mudar o estilo do Corinthians. E na apresentação ele já anuncia que não conta nem com Ralf nem com Jadson. Acho que a maioria dos corintianos concordaria que talvez Ralf e Jadson já não deveriam ficar mesmo. Mas assim, a pressão que se colocou numa primeira fala, você dispensar 2 jogadores vitoriosos e você avisar seu torcedor: rapaziada, pega aquele time do Carille, bota lá na estante, agora vem outra coisa. E aí o torcedor, às vezes a gente subestima, às vezes bate-se muito no torcedor, né? O torcedor não sabe ver jogo, não sabe analisar o contexto. O cara começa a ver 1 semana, 2, 3, 4, e o cara começa a falar: pô, será que o time do Carille era tão ruim assim? Que jogo é esse que o Thiago Nunes ia trazer aqui em Itaquera que eu não tô vendo, né? E aí ele não se sustentou. E assim, acho o Thiago um bom treinador, gostaria que ele tivesse fazendo um trabalho aí de médio e longo prazo, mas
anunciar que você vai mudar tudo e construir um trabalho também gera uma pressão muito grande. Então, acho que o contraponto do Renato é bom. O Renato é o cara que não precisa anunciar o que ele vai mudar. Ele tem, imagino eu, né, por um trabalho desse tamanho, ele tem a tranquilidade de usar os próximos meses para fazer experiências, né? Eu vejo a manutenção como isso, como a possibilidade do cara rever o trabalho, porque para o novato é sempre mais difícil. O Thiago Nunes não chegou em setembro, né? Com a pandemia no meio, ou seja, ele não dirigiu o time por 4, 5 meses. Paulo, tem algo aí que você falou muito, muito correto, Guima, rapidinho, para pegar o impulso que o Paulo falou, um negócio muito legal, que no futebol brasileiro, quem manda é o jogador, né? O primeiro cliente do treinador é o jogador. Não é que o técnico é o chefe é o jogador. Então, se o cara pode ser o melhor treinador do mundo, com as melhores ideias, a melhor metodologia, os treinos mais modernos, mas se o jogador não jogar por ele, como a gente fala, né, não correr por ele, já era. Entendeu? Como é que o futebol de São Paulo foi... Geralmente os trabalhos do Fernando Diniz se afundam por causa disso, porque ele perde o grupo. Né? Ele termina desgastando a relação pessoal a um ponto que os caras não querem mais jogar por ele, querem perder mesmo, para que ele caia. Não vão fazer corpo mole, não vão dar aquela dividida, não vão correr o máximo, enfim, o foco é outro. Porque no Brasil não tem também, eu volto aí ao dirigente, onde se começa e se termina, no Brasil o dirigente não peita o jogador e diz, cara, você é meu funcionário, obedece o seu chefe, ele mandou, tá mandado, senão porta a serventia da casa. No Brasil não, no Brasil o jogador não sei o que, vamos cortar a cabeça do treinador. O jogador já não quer... Então, claro, o Thiago Nunes errou demais na estratégia dele, foi mirim, né, como se diz, mas ele poderia ter tentado, dentro do que se pensa e espera de um treinador brasileiro, essa coisa de amaciar o ego do atleta, de trazer o atleta para si, de fazer a gestão de grupo, né, que se diz... Por que o Alisson não sai do Grêmio? Por que o Alisson não sai do Grêmio? Gestão de grupo, gente. O Renato não tira os caras que ele confia, que ele sabe que na hora vão correr por ele. Ele não se dá facada. Esse é o maior mérito do Renato. O Renato não se dá facada. O Renato prefere morrer com um cara que está jogando nada lá, mas o cara é da confiança dele, que vai correr por ele, vai dar vida por ele, do que tirar e botar um cara pior. Por que o Roger caiu no Grêmio? Porque o Roger quis tirar o Marcelo Oliveira para botar o Marcelo Hermes. Foi a grande briga que rompeu o grupo do Grêmio. Aí ele perdeu o grupo e ele pediu pro Romildo 3 vezes para sair. O Romildo falou, não, tu fica. Daí na 4ª vez o Romildo vai embora, porque já tinha perdido o grupo. Então no Brasil esse ponto aí que o Paulo trouxe, que é fundamental. E foi o sucesso do Jorge Jesus, foi esse, porque no elenco do Flamengo havia 4 ou 5 lideranças acostumadas com o molde europeu profissional de dizer, não, o mister é quem manda. Ele sabe o que está fazendo, é melhor pra gente. Então o que ele falar, nós vamos obedecer. Aqui, ó, chega aqui o moleque, ó, aqui ó, o moleque, encosta aqui em mim, você vai fazer exatamente o que ele está falando, porque ele sabe, ele não está aqui para acabar com a nossa vida, com o nosso jogo, para aparecer mais que a gente, não, ele está aqui para fazer a gente jogar mais e ganhar título. Então, fica aí na tua e faz o que ele manda. Então, o Diego Alves, o Diego Ribas, o Rafinha, o Felipe Luiz, esses caras todos estão há 10 anos de Europa, entendeu? Então, eles sabem que não é assim. Se dá uma estrutura, a coisa acontece. Não deu com o Domenech Torrent por causa das ideias, que é o que vai acontecer com o Miguel Ángel. Tem 2 coisas nisso tudo, tá? A abertura da intervenção anterior do Gufo foi a seguinte, ó. O cara que contrata Abel Braga, Jorge Jesus, Abel Braga, Jorge Jesus, Domenech Torrent e Rogério Ceni, é o cara que não entende nada de futebol. Aí a gente abre a história e vê o Flamengo bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores. E o único dentro de uma temporada a ser campeão brasileiro e da Libertadores no Campeonato Brasileiro de 71 para cá. A gente fala sobre também o tempo, mas aí do outro lado tem uma opinião pública e uma imprensa que o tempo todo cobra isso sem querer saber dos métodos, dos treinamentos, da rotina e de entender que é um processo. Embora eu também acredite que
pro dia a dia deles, as coisas que eles conquistaram foram com o tempo, não foram da noite pro dia. Eu acho engraçado que o futebol, ele não é um fenômeno isolado da sociedade. Pra gente construir coisas na nossa vida, a gente precisa de tempo, de processos também, né? Por que no futebol tem que ser da noite pro dia? Eu não conheço da noite pro dia, a não ser sortudo de Mega Sena. Mas, enfim, não é da noite pro dia. Como lidar com uma opinião pública que vai massacrar e que vai exigir o resultado ontem? Porque a realidade é essa. E como vai contrapor essa falta de compreensão sobre os processos, sobre o futebol, se o cara descancara, beleza, sem entender nada de futebol, os caras conquistaram 2 brasileiros e uma Libertadores. Como é que a gente entra nesse dilema, gente? Dentro do Brasil real, que te cobra coisas sem que tu... Cara, tá surreal, estão cobrando o Ramires coisas que ele não fez ainda, ele nem chegou, já estava sendo cobrado sobre o jogo de posição, por exemplo. Ninguém sabe se isso vai ser aplicado, ninguém sabe como isso vai ser aplicado, de que forma vai ser aplicado, mas já estava sendo cobrado. Não, eu acho que isso aí não vai funcionar, por isso o treinador tem que ser outro. Tá? Mas aí na mesma frase tem, eu nem sei o que é jogo de posição, então não vai funcionar. A gente tá diante dessa imprensa, gente. Dessa realidade. Isso aí não... Se tem uma coisa que não muda, é isso. Eu desisti, Gufo. Cara, assim, o assunto do Flamengo eu coloco muito na questão do aleatório, né? Assim, é claro que você contrata um monte de bons jogadores, no longo prazo você vai ter resultados mais positivos do que negativos. Isso acontece em qualquer clube do mundo, em qualquer campeonato. Bons jogadores tecnicamente falando. Agora, o trabalho do Jorge Jesus foi impecável, foi muito bom dentro de campo, apesar que muita gente dentro do Flamengo reclama que ele não deixou nenhum legado, né? Ele não falava com os treinadores da base, ele não deixou nada escrito do trabalho dele, né? Pega o Guardiola, quando saiu do Barcelona e do Bayern, o cara deixou lá calhamaços de como eram as rotinas de treino dele, o que ele pensava, como é que ele analisou a estratégia de cada jogo, ele deixou lá um legado para o clube, né? E o Jorge Jesus não fez isso, não trocou conhecimento com seus pares dentro do clube, mas foi um bom trabalho com resultado. Então, eu coloco esse parênteses nesse Flamengo como uma questão de realmente de aleatoriedade. Se o São Paulo ficasse no Atlético Mineiro 2-3 anos, ele ia ganhar uma Libertadores, ia ganhar um Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma, porque o trabalho dele é muito bom. Também tem altos e baixos, tem picos, tem, que nem o Paulo falou, a gente tem que dar chance para o cara errar, e a gente tem que dar chance para o jogador errar, a gente não dá mais chance para o jogador errar, né? O cara não pode errar um drible, o cara não pode errar um cruzamento, o cara não pode errar um pênalti. Então, tem que dar margem ao erro. Mas, no geral, o torcedor também não está nem aí. O torcedor brasileiro, eu sempre falo isso, o torcedor brasileiro não gosta de futebol, gente. O torcedor brasileiro gosta de ver o time dele ganhando. O cara não para assistir um jogo qualquer, para ver, vamos ver quais são as ideias desses treinadores. Nossa, olha como ele trabalha bem essa profundidade, olha como ele faz bem a ultrapassagem dos interiores. Nossa, interessante, hein? Gostei de ver. Não, o cara quer ver o time dele ganhando, o resto dane-se. E essa cultura também não vai mudar. Então, a gente tem que colocar isso em contexto. Às vezes a gente fica meio que Don Quixote, né? Lutando contra uns moinhos de vento imaginários, pensando que aquilo ali é a nossa missão na vida. Eu sou um apaixonado por futebol, então eu sempre me coloco nessa posição de defender a análise do jogo, do futebol, e a gente sempre esperar que haja uma evolução em cima disso. Mas eu esqueço também que do outro lado, quer dizer, eu não posso esquecer que do outro lado tem a maioria, a grande massa, que não está nem aí para isso, que quer só ver o time dele ganhando, seja como for. O Guima, e até entrando na esfera tua, do Gufo e do Paulo, o único não jornalista aqui sou eu, né? Cara, e quanto vem influência, deixa eu falar o que o torcedor quer, deixa eu pensar como torcedor, porque daí o torcedor vem comigo, e daí eu crio estigma. Daqui a pouco eu boto uma camisa do Grêmio, vou me identificar e agora eu já tenho até plateia para isso. Para falar bem, para falar mal, surfar na onda, que é uma onda de influencers identificados jornalistas, né? E agora eu vou ganhar minha grana falando bem, falando mal, dando a minha opinião, né? Dando a opinião que vai agradar a torcida e não ser um jornalista que vou apurar fatos, vou analisar e tudo mais. E isso a gente tá vendo muito no Brasil todo, no Rio Grande do Sul aqui, como está bem estabelecido isso. E um fato que o Paulo falou, cara, deixa o cara errar. E não vai ser um campeão para 20 clubes, para tudo. E aí eu entro um pouco na esfera do Renato.
Óbvio que o Renato não fez uma temporada boa, óbvio que 2019 também não foi legal, óbvio que ele tem inúmeros erros, tá? Mas falar que o trabalho dele no contexto geral do Grêmio é ruim, é péssimo, que a torcida do Grêmio, muitos torcedores chamam ele de o estátua. Cara, um dos influencers falou, o Renato se considera maior que o Grêmio. Vocês acham que o Renato se acha maior que o Grêmio? O Renato deve tudo pro Grêmio. Deve a vida dele, deve o pão do café da manhã dele ao Grêmio. Deve a cobertura que ele tem no Leblon em Ipanema ao Grêmio. E daí vem um cara, fala que o Renato se considera maior que o Grêmio e vai lá o gado todo. Sim, o Renato é maior que o Grêmio, ele se acha fora Renato e não sei o quê. Cara, mas o Renato vem chegando, tá fazendo um trabalho ruim, sim, tem que ser cobrado, sim. E eu acho que ele foi cobrado nessa renovação para usar mais jovens, para não se envolver em contratação. Cara, o que tu quer? Mas deixa eu contratar para trocar esse preparador físico que deve ser trocado, para rever algumas ideias de jogo. Mas assim, um vai ganhar, né? E ele não vai ganhar todos, ele sabe disso. Só que o personagem Renato, eu sou um cara que não escuto as entrevistas do Renato pós-jogo. Na minha visão de jogo, não vai me agregar nada, sabe? Pro bem ou pro mal, ele fala pra torcida, joga para ele, defende o grupo dele. Para mim, as entrevistas do Renato sempre foram assim, engraçadas, ruins ou boas. Cada um tem a sua visão, mas ele nunca fala de futebol. Ele nunca falou de futebol. Não cobrem do Renato falar de futebol. Então, para mim, não interessa. Então, acho que nesse fato agora de renovação do Renato, jornalistas falando o que a torcida quer para ganhar público, para depois botar uma camiseta, se identificar e ganhar sua graninha lá no seu canal do YouTube ou ser contratado por uma outra empresa. E isso está acontecendo muito. Está se perdendo o jornalista e está se ganhando o torcedor, o jornalista torcedor. Muitas vezes não identificado e outras vezes identificado. É o que eu estou vendo de fora aí do jornalismo, está se perdendo um pouco. E os jornalistas bons estão cada vez se extinguindo. Por quê? Não vão se sustentar na questão da grana, porque tem que botar comida no prato, infelizmente. Pessoal, a gente já está em cima do laço. Deixa eu agradecer a vocês, foi bem rápido, né? O programa passou rápido, eu fiz em 2 turmas, assim, até para não cansar muito o pessoal e para que vocês voltem sempre, né? Então é sempre assim rapidinho e foi bem bacana o papo com os 3. Deixa eu agradecer ao Paulo. Obrigado, Paulo, pela estreia aqui no Posse de Bola. Conto contigo mais vezes aqui, viu? Valeu, Guimarães. Só chamar que estamos aí. Valeu, Gustavo, Maurício, prazerzão e boa final, que a gente tem um bom jogo aí para lembrar bem, no fim das contas, lembrar bem desse fechamento de temporada. Algum palpite pro jogo? Nossa, que difícil, hein? Jogo muito, muito grande. Eu acho que o Palmeiras tem uma mínima vantagem porque joga pelo empate. Meu palpite seria o Palmeiras campeão no empate. Obrigado, Paulo. Até mais. Valeu. Gufo, valeu. Um abraço, obrigado. E o teu palpite para essa final? Valeu, Guima. Um abração para ti, toda a galera da Guaíba, Maurício, Paulo. Eu acho que vai ser o Grêmio. Eu quero acreditar que o Grêmio vai buscar o resultado e vai vencer por 2-1, Palmeiras campeão. Obrigado, Gufo. Maurício, um abraço, obrigado. E o teu palpite? Valeu, Guima, Gufo, Paulo, prazer. 1-0 pro Grêmio, gol do Diego Souza, pênaltis, Rafael Veiga dá uma bola no travessão, dá uma paulada que bate muito bem, vai ser no travessão e o Grêmio campeão. É tipo o famoso se Pacho errar, né? Na Copa 94, essa tu lembra bem, né? Aquela famosa narração que é se Pacho errar e não precisa mais cobrar. Obrigado Maurício e Clique, obrigado ao Gustavo Fogaça, obrigado ao Paulo Júnior. Este foi o Posse de Bola deste domingo. Intervalo comercial, Guaíba Notícias e depois tem o Esperando o Futebol com o Cristiano Oliveira. Sigo aqui no meu home office.